Às vezes a gente, assim, e hoje eu acabei não prestando atenção numa parte do que o Dr. Hércules estava falando, mas é sempre um prazer imenso ouvir uma pessoa como o Dr. Hércules tão ligada à questão da saúde. Então, o veto a que se refere esse projeto, o projeto 407/2015, ele é de autoria dos deputados Dr. Hércules e Amaro Neto, que dispõe sobre o descarte adequado para medicamentos em desuso. Aquilo que eu estava dizendo antes, até fazendo uma ligação com o projeto anterior do deputado Marcos Bruno, quando eu mencionava aqui a questão da destinação adequada de lixo. Uma coisa que até hoje não foi implantada praticamente em lugar nenhum. Então, quando se fala, principalmente, no caso do que está versando o projeto, que é o descarte de medicamento, mas hoje a questão do lixo, de uma forma geral, não interessa qual ele, não tem uma destinação adequada. E nós também, enquanto sociedade, mesmo nas cidades onde você pode ali separar o seu lixo para que a de destinação seja melhor, separar lixo seco, separar o orgânico, metais, lixo molhado, enfim. A maior parte da população também não faz isso, até porque os municípios não têm coleta seletiva. E às vezes, em alguns municípios, se estimula a coleta seletiva, mas depois todo o lixo é misturado. Então, todos aqueles, né, que já estudaram um pouquinho sobre isso, o Marcos Bruno, o deputado Marcos Bruno, que também é professor de geografia, a gente trabalha muito isso na área da geografia, como destinar adequadamente o lixo. Então, o regime de coleta implantado no Brasil é muito ruim, e a destinação também. Agora, você imagina, se não há ainda, e não se consegue aprovar uma lei para o descarte de medicamento, que é uma coisa específica, que não é muito volumoso e tal, imagine você ter uma legislação que torne adequada a destinação de cada lixo. Por quê? Nos países desenvolvidos, e aí volto a remontar a questão dos países mais desenvolvidos da Europa, onde cada lixo vai para o lugar certo. Então, se você tem o lixo químico, ele tem que ir para um lugar exatamente adequado. O lixo hospitalar tem que ter outra destinação. O lixo orgânico, que pode ser aproveitado, inclusive, para fazer adubo, para gerar energia, enfim. Então, a gente aqui no Brasil, nós não precisamos mais inventar a roda. Nós não precisamos mais criar. Grande parte disso, nós já temos exemplos de como funciona e como isso é salutar para a sociedade. Bastaria adaptar. Aqui no Brasil, e não é só a questão do lixo, aí volta a questão, por exemplo, das florestas. O Japão é um país minúsculo, e todo mundo sabe que é um arquipélago vulcânico. Aproximadamente 50% do território japonês é coberto por florestas. Parte dessas florestas, elas foram, na verdade, florestas que foram frutos, ou que são fruto, de projetos de reflorestamento depois da Segunda Guerra Mundial. Então, em vários países já se entendeu essa necessidade, já se entendeu como se adequar, já se entendeu como usar a tecnologia para potencializar o uso dos espaços, o uso do solo e preservar os espaços naturais e preservar aquilo que é essencial para o futuro da geração. Parece meio poético, mas as pessoas ainda não entenderam, né? Quando a gente fala que aquilo que existe hoje, a terra, o espaço, o meio ambiente, os recursos, eles não são nossos, de quem está aqui agora. Eles são de toda a humanidade que virá depois de nós. Por isso o uso racional é tão fundamental, porque temos que usar adequadamente para que aqueles que vierem depois de nós possam também usar. Nem esse conceito elementar, ele ainda foi entendido. E isso se deve tanto, né, ao baixo nível cultural da sociedade, como à má vontade daqueles que administram e que legislam, sobretudo, no país. Muito obrigado, presidente.